Olá para você que nos acompanha na M1160, no site lhamais.com.br e em todas as plataformas do Complexo Luz e Alegria com imagens. Estamos aqui no estúdio multimídia, nessa transmissão simultânea na M1160 e nas plataformas do LH+, para falar sobre o primeiro mês de preparação do União Frederiquense para a divisão de acesso à Série A2. E como você pode observar aqui nas redes sociais do Complexo Luz e Alegria, a mesa está recheada e com muita gente para falar sobre essa preparação agora, faltando menos de 20 dias para o início da divisão de acesso, Lucas. É verdade. Boa tarde, Diego, aos nossos convidados aqui nos acompanha através da Rádio Luz Alegria, nas nossas plataformas digitais. Para nós é um privilégio poder receber aqui, então, toda a comissão técnica do União Frederiquense. Temos aqui o Diego Melo, o treinador do União Frederiquense, o Rafael, que é o preparador físico, o Darcy, que é o auxiliar do Diego, e daqui a pouquinho a gente vai apresentar também o Lucas, que é o meu xará preparador de goleiros. Tá também aquecendo ali. Tá aquecendo ali, né, para a nossa audiência, para os torcedores do União Frederiquense. A gente já começa cumprimentando o Diego. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez um prazer, né, estar aqui na companhia do Lucas e do Diego, né, e dos meus colegas aqui que continuamente estamos já nos nossos primeiros 30 dias aqui, né, e aguardando esses 20 dias que faltam para a grande estreia. Darcy, Rafael, sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde a todos. A satisfação de novo estar com os amigos e para falar de futebol é sempre legal. Da mesma forma, Rafael, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego, boa tarde, Lucas, boa tarde aos ouvintes. Sempre importante poder ouvir agora e pegar de vocês um panorama, começando contigo, Diego, sobre esse primeiro mês de pré-temporada aqui em Frederico Westphalen, porque já começou antes em janeiro. O que dá para tirar de positivo desse trabalho bastante intenso? E até a gente comentava fora do ar sobre a metodologia de vocês, que é algo bem diferente do que a gente já viu aqui em Frederico Westphalen, se tratando de pré-temporada de União Frederiquense. Partindo do princípio, né, conseguimos utilizar todo o nosso cronograma, né, todo o nosso planejamento com os treinamentos, né, não só os treinamentos de campo, mas os treinamentos também com a tonelagem, né, da musculação que vem sendo coordenado e elaborado pelo professor Rafael. Em conjunto com isso, o Darcy aqui associando a nossa ideia, né, do trabalho global, né, sempre inserindo a bola, juntando sempre o goleiro, né, às nossas atividades. Então, o que a gente planejou nesses primeiros 30 dias, a gente conseguiu obter. Em termos de preparação física, Rafael, nesse período de pré-temporada é normal algum probleminha, né? A gente sabe que já tem alguns pequenos problemas, mas é absolutamente natural, né, que aconteça pela carga de treino também, né? Na verdade, o futebol é cada vez mais de alto rendimento, né? E o alto rendimento tem que ser cobrado no treino para executar no jogo, né? Então, a gente tem que trabalhar, né, sempre com uma intensidade mais alta possível, né? E como às vezes pega um grupo um pouco heterogêneo, né? A gente acaba, às vezes, acontecendo, né, de acontecer algum desconforto, alguma lesão. É normal, né? Mas pela experiência tua e do restante da comissão técnica, dá para dizer que está dentro daquilo que se considera normal para uma pré-temporada ou até menos do que se poderia esperar pela carga de treino? Isso internamente, né, nas discussões nossas, né, a gente está muito satisfeito, né, e muito feliz pelo rendimento, né, pela entrega dos jogadores, né, e como o professor Diego falou, da intensidade dos trabalhos que a gente procura aplicar, né, a gente está muito satisfeito com o rendimento e estamos no caminho certo. E Darcy, sobre essa questão da própria padronização dos treinamentos que são divididos em blocos, a gente pode acompanhar uma vez ainda, por conta da falta de tempo, não deu para acompanhar mais, não deu para pegar um pouquinho mais de conhecimento de vocês, mas como é que tem sido essa preparação de vocês em relação a deixar o grupo uniforme nesses primeiros 30 dias? Até porque cada jogador tem a sua particularidade, tem também a sua diferença de físico. Como é que tem sido esse trabalho nesse mês aqui em Frederico Westphalen, com gramados diferentes, né? Exatamente, a gente treina um gramado muito bom, no outro que a grama está bem alta, mas no início o Diego já padronizou no macro o ciclo da gente, falar, vamos trabalhar em blocos, ataque, defesa e depois unir todas as valências juntas, né? E temos também a parte do professor Rafael, que é sempre monitorado com o GPS, que ele é o que nos segura.
E eu e o Diego queremos dar mais ou menos, e o Rafa não, segura, devagar, vai. né? Calma. E assim a gente fez o microciclo e até agora tá sendo excelente a nossa parte. Já dá para ter, Diego, uma ideia daquilo que você pretende implementar em termos de sistema tático, de modelo de jogo, ou ainda precisa de mais alguns ajustes? Nós vamos acrescentar os ajustes jogo a jogo, né? Nós temos a nossa forma de jogar com as nossas variáveis treinadas, né? As jogadas, elas são treinadas, elas não são ensaiadas, né? Eu sempre reitero isso, que existe diferença entre uma palavra e outra, né? Então a gente procura sempre ser muito pontual nos nossos objetivos e criando as variáveis em cima dos adversários, em cima do gramado, em cima do local. Nós conseguimos aqui ter, se não me engano, 2 ou 3 sessões de treino com o gramado encharcado, que a gente pegou chuva aqui, né? Até na rapaziada da logística, que normalmente é um deles, né? Todos são colaboradores, mas em especial o Jardel, eles, poxa, preciso arrumar um sintético coberto. Daí eu falei, não, nós precisamos trabalhar no barro mesmo, né? Porque a divisão de acesso não tem campo sintético, né? Então são algumas vivências que a gente vai passando justamente para que a gente possa fazer com que isso seja o nosso objetivo na divisão de acesso, que é jogar na grama seca, na grama dura, na grama molhada. Então, mais uma vez, eu reitero que o que nós planejamos vem acontecendo com êxito. E até porque, como você ressaltou, são adversidades que o União vai acabar encontrando durante toda a competição, de gramados bons, outros péssimos, que é tradicional da divisão de acesso. E como é que tem sido também para a própria comissão técnica de prever essas situações, de saber que o gramado vai ser ruim e a qualidade do jogador, no caso, ele vai ter que estar quase que 100% para poder suportar? Como é que será isso aí? A gente está preparado para todos os gramados, né? Nós treinamos aqui na Arena, que é um excelente gramado. Nós treinamos nos campos acessórios aí, que são de diversos níveis, né? O mais importante é o grupo todo estar bem treinado, tá? Conseguindo realisticamente corresponder ao desgaste, ao esforço que é performar com a dificuldade que a divisão oferece. Você já trabalha, Diego, com aquele modelo, digamos, tradicional também de coletivo, né? de um time contra o outro, ou por enquanto na etapa atual de pré-temporada vocês têm feito menos os treinos coletivos, com uma definição de time titular e time reserva? Quando nós não fazemos alguns amistosos, nós inserimos 1, 2 vezes por semana o campo aberto, né, até para pegar uma noção das dimensões. E também faz o trabalho bem fracionado, justamente para trabalhar uma bola treinada, né? Que, vamos lá, quando tiver na baixa, na média ou na alta, né? Aí são as variáveis que o jogo vai oferecer para nós. A gente tem que saber conduzir a partida com a nossa intensidade, mas também com os espaços vazios que o adversário está nos dando. Então a gente tem que trabalhar sempre em cima do que o adversário oferece para que a gente consiga corresponder com o nosso desejo. Na cabeça do Diego Melo já existe um time definido ou ainda tem alguns dias pela frente para definir? Não, com certeza já existe um time definido, existe um time treinando, um time treinado e um time que possivelmente dê suporte para o segundo time. Então nós temos 3 times já, todos eles ali alinhados diante das necessidades que a competição oferece, né? Nós estamos falando de uma competição, mas estamos preparando o ano inteiro do União para as competições que vão ter na sequência. E falando um pouco mais sobre a preparação física do União Frederiquense, como é que tem sido para segurar um pouco? O Diego já tinha falado que vocês tentam puxar um pouquinho mais, mas também tem a questão de segurar um pouco porque está começando a competição. Como é que tem sido para vocês de saber a dosagem de cada jogador para evitar que tenha lesões, para que desfalque o time? Como é que tem sido para vocês? Na verdade, né, Diego, a comissão toda tem muita experiência já no futebol, né? Então a gente já sabe já a quilometragem de distância percorrida por semana, a gente sabe respeitar a especificidade de cada posição, de cada jogador, né? E aí se ajusta sempre buscando aproximar mais do alto rendimento, e a gente tem que colocar essa intensidade porque no jogo nós queremos jogar dessa forma, né? Em relação ao perfil do grupo de jogadores, Rafael,
pelo menos a gente até deu uma pesquisada em termos de média de idade dos times do União Frederiquense nos últimos anos. Se não me engano, 1,86. Sim, essa talvez seja a média mais alta de altura do União. A média de altura desse grupo atual, comparando com grupos anteriores, é uma média até mais alta de altura. E levando isso para uma questão de bola aérea, né? Desses treinos, trabalhos segmentados que o Diego Melo falou, que o Darcy falou. A bola aérea, ela tem implicação também da condição física, da questão da altura, ou também, além da questão da altura, tem que ter o treinamento, a repetição de movimentos? É que isso, na verdade, são vários fatores, né, que vão determinar, né, de um jogador ter uma capacidade melhor numa bola aérea ou não, né? Vai desde o gesto mecânico, de fazer o gesto mecânico correto para saltar, ao tipo de fibra muscular, né? Tem jogador que é de fibra rápida, tem jogador que é de fibra lenta, né? Mas, como eu falei, dentro da especificidade de cada um, a gente desenvolve e estimula o máximo que a gente consegue. Porque a gente tem visto, Darcy, muitos jogos serem definidos em bola aérea, né? Em diversos níveis, do Campeonato Europeu, passado no Campeonato Brasileiro. Não vamos muito longe. No sábado foi definido o jogo do Grêmio com bola aérea. E isso é trabalhado também. E essa questão de ter uma média um pouquinho mais alta de altura facilita um pouco, né? É importante. Tanto agora que vocês falaram que o jogo do Grêmio foi decidido assim. Foi decidido também, se vocês lembram, com uma jogada trabalhada, não foi escanteio direto. É verdade. Então tem toda essa questão de movimentação que justamente nos últimos dias o Diego está priorizando. Está priorizando bem essa área da bola aérea, defensiva e ofensiva, e ela faz toda a diferença, a altura também. Claro, existem jogadores, como disse o professor Rafael, que por si só, mesmo sendo estatura média baixa, saltam muito bem, mas é importante sim. Se posicionam bem também. Exato. E por que a gente faz até a referência de uma bola aérea? Porque às vezes você, como treinador, planeja todo um cenário para o jogo e vai lá uma bola aérea com 5 minutos, aí você já sai com a adversidade no placar, já tem que reorganizar esse planejamento. Com certeza, né? Todo movimento que ele é contrário ao que você pensa, ele é uma surpresa, né? Então, eu acredito que a altura é muito bom, o treinamento é muito bom, mas se o jogador ele não tiver com a expertise, não tiver ativado para saltar ou com a disposição, ele não adianta ele ser alto, ele está bem treinado. Então, como nós passamos para os jogadores lá, não pode tirar o olho da bola. Isso é fundamental. Na segunda-feira da semana passada, o Pablo Bueno participou também aqui do LAFC. Ele falava sobre amistosos, que a União vai realizar amistosos com times fortes aqui, sejam aqui da região, até mesmo do estado. Como é que está essa preparação e se haverá algum tipo de amistoso pouco antes de começar a divisão de acesso? Já tem algo em mente, algo já definido? Nós temos uma previsão, né? Nós iríamos fazer um amistoso no domingo, acabou que não deu certo. Mas essa semana já conversei com o Argel, estou tentando alguma coisa com a Chapecoense. E concomitantemente com isso já tem um time acredito eu, deve ser o Inter de Santa Maria, daqui a pouco algum time aí no Paraná, vamos tentar novamente, aí o Azures não deu certo, mas a gente vai concluir a nossa preparação, que já está com 70% concluída, né? Com algum amistoso, com alguma outra situação, até para levar um público para o estádio, para a gente conseguir arrecadar para a sociedade aí alguns alimentos, ou alguns agasalhos com a chegada do inverno, né? Acho que isso é muito importante. Existe um número ideal de amistosos, Diego, ou o primeiro amistoso já vai dizer mais ou menos aquilo que vocês imaginam que é necessário? Não, o amistoso, o nome já diz, né? É uma situação para que a gente possa analisar e evoluir, né, as questões do nosso futuro, né? Mas eu acredito que antes do amistoso, o mais importante é o preparo para a gente conseguir fazer o amistoso ou a competição. Então a gente também tem que saber avaliar os níveis dos adversários, né? Para que a gente consiga também fazer uma avaliação nossa, fidedigna, para que a gente consiga evoluir em cima disso. E agora com essa proximidade do Argel em Chapecó, fica mais fácil de trocar figurinhas, né? De trocar inclusive amistosos, né? Gostaria de não estar convidando ele para fazer um amistoso, gostaria de ver ele na final levantando taça. Mas a gente vai se aproximando dos amigos, né, que o futebol nos proporciona. Sobre a questão da evolução do trabalho, Diego, a gente costuma usar os amistosos como referência para testar aquilo que vocês têm feito, né, durante a pré-temporada. Mas também,
pelo fato de termos acompanhado, né, o Frederiquense ao longo dos últimos anos, a gente percebe que varia bastante de um ano para outro a questão da mecânica do time, quantos jogos no campeonato o time demora para ter aqueles movimentos padronizados, movimentos naturais, né, e evolução das jogadas, triangulações. Isso vocês imaginam que vai acontecer também durante os jogos, ou seja, na medida que a competição vai transcorrendo, esses movimentos vão se tornando mais naturais, mais padronizados? Com maior critério, com maior responsabilidade, o Rafael, que é mestre no que ele faz aí na preparação física, ele pode dizer com exatidão qual período os jogadores vão estar, vamos lá, mais soltos, né? Isso, seria porque eles vêm de algumas semanas muito pesadas, né? Para que a gente consiga reagir de uma forma com uma velocidade maior em cima de todo o desgaste de crescimento muscular que eles tiveram, né? Então, até nós estávamos comentando isso essa semana que passou na sala da comissão técnica, o quanto é importante os nossos jogadores serem velozes, né? E atingir uma velocidade diferente da velocidade aproximada do ideal, né? Trabalhando sempre com a alta performance. E hoje o Rafael, no dia a dia dele, ele carrega um GPS que passa em real time todas as informações, né, da velocidade maior a menor, o quanto essa velocidade é suportada. Então, se um jogador nosso passar aí na avenida, ele é capaz de ser multado. Correndo. No centro aqui não pode passar de 30 por hora. Mas E o culpado é o Rafa. Se passar na BR, excede a velocidade. E isso tem a ver com alguns conceitos, Rafael, que são até, digamos assim, bastante tradicionais no futebol. A gente usa alguns termos, por exemplo, a perna ainda está um pouco pesada, né, no início ali do campeonato. E tem a ver com esse trabalho que vocês fazem. Na verdade, a parte física ela tem um planejamento, né, e ela tem uma sequência lógica, né, de desenvolvimento de carga interna e externa, que a gente chama, né. E graças a Deus, para esse primeiro momento, a gente conseguiu atingir plenamente, satisfatoriamente, até acima da minha expectativa e da expectativa do restante da comissão técnica, né? E agora a gente está entrando num momento mais de lapidar, né? E aí são alguns ajustes que tem que ser feitos, mas está muito satisfatório o desempenho e o resultado obtido até o momento. E pergunta agora pro Diego, pergunta que não quer calar. Grupo fechado ou sempre tem espaço para mais um jogador? O grupo ele está sempre aberto, né, a qualquer atleta e qualquer componente que vier para nos auxiliar, para nos potencializar como equipe. Então, na minha visão, não existe portas fechadas, né? Acho que aqui nós somos um conjunto de ideias, né, e que a gente só tem um objetivo, que é devolver a União Frederiquense para a primeira divisão. Uma outra parte que é tão importante quanto, Darcy, é a parte mental, né? Eu acho que a gente falou bastante aqui da questão da parte física, da parte tática, a parte técnica, que se espera bastante de alguns jogadores, até pelo potencial que foi apresentado, mas prepará-los mentalmente para a competição também é importante, né? É super importante. O Diego, ele faz um trabalho diário disso. A cada conversa, o potenciamento mental dos atletas é importantíssimo. Em cada discurso que ele faz com os jogadores. E eles, desde Porto Alegre, já vêm com esse diálogo aberto do Diego, e todos os dias é citado isso, o mental. Porque a competição ela vai exigir diferentes cenários, né, Diego? Vai ter um momento em que as coisas vão dar certo, né? Como a gente falou, a bola vai entrar, o União vai abrir o placar cedo, o jogo vai fluir. Já tem outros cenários em que as coisas podem não dar certo da forma como foi planejado, né? Então tem que estar preparado para essas adversidades. Com certeza, né? Nós vamos nos preparar para a melhor e para a pior cena. O importante é a forma que nós vamos reagir ao sufoco ou à alegria. Que em um momento nós podemos estar na alegria e em outro momento a gente pode estar no sufoco. Então nós temos que conseguir rapidamente, né, entender o jogo e reagir à situação do jogo, né? E sobre o conhecimento dos adversários, já há algum tipo de trabalho de começar a avaliar, por exemplo, o próprio Gaúcho, que é o primeiro adversário do União? Como é que vocês estão fazendo para, primeiramente, ter esse estudo dos times que o União vai enfrentar nessa primeira fase, que é a fase classificatória, para depois também passar para o próprio grupo de jogadores o que eles têm que se precaver, o que eles podem fazer
nos respectivos jogos? Nós temos pessoas aí, né, amigos espalhados aí por todos os lugares, né? Tem gente na comissão técnica que já trabalhou lá no grupo, que inclusive daqui a pouco vai participar dessa bancada aqui. Então nós temos informações de todos os lados, né? Normalmente as informações vêm das pessoas que não estão conosco, né? Eles estão espalhados aí nos ajudando. E nós temos informações aí do nosso segundo adversário, que é o Glória, que jogou contra o Juventude, perdeu 4-1 amistoso, né? Foi um amistoso produtivo, nós conseguimos pegar algumas informações. Assim também no decorrer da semana aí do nosso primeiro adversário, deve ter alguns amistosos. Então isso está um pouco escondido, mas o trabalho ele vem sempre para que a gente consiga aproximar as pessoas que estão ali exatamente com os modelos e as capacidades jogadas. Então, para a gente ir encaminhando, Rafael, o fechamento dessa parte física, né? Em que momento está agora o trabalho que vocês realizam? Já temos, acho que 20 dias, né, para a estreia. Mais ou menos isso aí. E fechou um mês aqui em Frederico Westphalen. Fechando o mês em Frederico, e agora como é que se direciona o trabalho daqui para frente, já visando a estreia do União Frederiquense? Na verdade, a gente acredita que estamos aí 80%, 90% já do trabalho realizado, né? Agora são ajustes, né? E alguns detalhes que tem que ser colocado, né? Mas o grupo já está pronto, já. Se tivesse que estrear, já estaria pronto. Essa informação é importante. É lógico que o ritmo de jogo, né, e o entendimento de mecânica de jogo necessita de algumas partidas, né? Para o grupo ter os movimentos mais automatizados, né? E isso não é só com a União Frederiquense, né? Isso acontece com qualquer equipe, né? É o jogo que vai dar o toque final aquele das coisas acontecerem mais naturalmente, né? E a própria preparação física, ela acaba também, digamos, se adequando a esse cenário com jogos, né? Cenário sem jogo é de um jeito que vocês vão trabalhar. Cenário com jogos já muda um pouquinho, bastante no caso. Exatamente, aí é o outro trabalho, né? Muda totalmente, né? Mas se nós tivéssemos que estrear hoje, estaríamos prontos. E até por conta dessa preparação, também é necessário ter também o próprio treinamento, no caso, com bola, né? Que isso já vai somar bastante. E isso pode contar bastante que a questão do União Frederiquense ter começado antes, assim. Verdade. 2 clubes, União Frederiquense e Monson, foram os primeiros a começar a pré-temporada. Isso pode, na primeira fase, ter algum reflexo? Ter começado antes que os demais adversários da mesma chave? Também passo para o Diego essa pergunta. Com certeza sim, né, Diego? Mas o nosso trabalho do Diego, a gente coloca muita bola no trabalho. Desde o início, né? A gente não fraciona o trabalho, né? Para nós, o trabalho é com a bola, né? E isso a gente consegue já inserir muitas questões táticas e técnicas junto da parte física, né? Que até no treinamento pude observar também que é treinamento por setores, né? Parte defensiva, parte ofensiva, tudo trabalhado, jogada sequência por sequência. Exatamente, né? Para buscar esse entendimento de parte tática, né? De parte técnica, né? E o grupo sentir que tem que ter essa organização, né? Dentro de campo, né? E perguntando também pro Diego, que foi preparador físico e agora está como técnico do União Frederiquense, isso pode ser um diferencial do União ter começado a pré-temporada antes do que os demais adversários da chave? Falando na visão global do futebol, né? Não setorizando treinador ou preparador físico, eu sempre saliento uma coisa que eu aprendi com o Paulo Autuori, quando nós trabalhamos lá no Grêmio, eu tive o prazer de estar próximo dele. Não existe possibilidade de eu trabalhar com futebol distante da bola. O elemento fundamental do futebol é a bola. Então, se eu estiver fazendo a musculação, peteca a bola, curte a bola, faz carinho nela. É ela que vai dar a nossa sustentabilidade. Então, às vezes, a modernidade ou às vezes algumas coisas muito intelectuais e pouco práticas, elas afastam o elemento principal, o elemento gostoso, que é a gente ter a bola, ter a habilidade, o que vem do brasileiro. Então, esses detalhes, assim, a gente procura cativar, né? O gostar de estar com a bola. Por exemplo, aqui a gente começa o trabalho, uma bola sempre com cada jogador. Então, assim, os aquecimentos normais, os movimentos naturais para o jogador fazer, desde tornozelo a peito, cabeça, se dá bem com ela, né? Então, essa prática aí já fazem longos anos que eu utilizo ela, acho que desde 2007 eu acho que foi essa convivência e isso me marcou. E volto a dizer, eu não acredito no que eu trabalho com futebol sem o que é o elemento principal.
E aproveitando e colaborando com a forma física, que é o que o Rafael fala para nós, o que tem de específico a gente colocar uma pessoa para correr em volta de um campo? Se ele nunca vai pegar a bola e vai correr em volta do campo. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que trazer para a realidade. Então, o que a gente faz hoje em dia é aproximar a especificidade do movimento para que a gente tenha menos perda de tempo no que não vai acontecer e mais exatidão no tempo no que a gente precisa fazer. Então, são alguns conceitos assim que eu não acho, eu tenho convicção disso e por isso que a gente distribui a mesma opinião aqui na mesa. É interessante, né? Porque você trabalha situações de jogo que você tenta executar à perfeição para que ela consiga dar certo e vencer do outro lado um adversário que vai tentar bloquear essas iniciativas e ao mesmo tempo você tem que prever situações do adversário que também vai ter as estratégias dele, né? Antes de sentar aqui na bancada, quantas vezes não pegou o microfone na frente do espelho e não treinou? Verdade. Então o futebol é assim também, nós temos que fazer o nosso espetáculo acontecer com a forma mais próxima da realidade, né? E nesse sentido, na semana passada, foi falado, até fazendo uma referência a uma comparação, a gente falou do Grêmio antes, do desempenho do Inter, Darcy, com relação ao desempenho do Inter ano passado. E uma das estatísticas que foi colocada é que o Inter desse ano demora mais para retomar a bola, é menos combativo, tem menos ações defensivas e, consequentemente, isso acaba, de alguma forma, interferindo no rendimento desse ano. E até fazendo esse paralelo, são treinadas situações de jogo, né? Situações de movimentação, de triangulações, para romper linhas adversárias, para encontrar o espaço, que o espaço hoje acho que é o elemento fundamental dentro do futebol. Mas em termos de ações defensivas também, falando nesse aspecto, já se disse aqui, o próprio Diego, o Pablo também em entrevista anterior, que se quer um time agressivo do ponto de vista ofensivo. Mas esse time também vai ter essa característica quando precisar, quando estiver sem a bola, para recuperar a bola o quanto antes possível? Sim, a gente está treinando isso diariamente e até pela idade dos jogadores, né? Sendo muitos jogadores jovens, eles têm a condição preparada que estão para fazer essa pressão total aí. Porque isso está diretamente relacionado até um conceito de passividade, né? Porque quando o time perde a bola e trabalha para recuperar, o torcedor ele imediatamente sente que o time tá mordendo, como se diz na gíria do futebol. E isso vocês têm trabalhado também. Sim. As palavras do momento são o perde e reage. Né? E nós colocamos na cabeça dos jogadores que tem que fazer isso. É uma premissa já do primeiro dia, então diariamente a gente treina o perde, pressiona, perde, reage, daí vai da palavra que queira. Terminologia. E tem a ver até com a questão física, Rafael, porque quanto menos você correr atrás da bola, quanto antes você recuperar, menor desgaste, né? É isso aí, né, Lucas? Na verdade, não é só questão física, né? Mas é lógico que quem está sem a bola está correndo atrás, tá se desgastando mais, né? Está se desgastando mais, está com mais chance, né, de ser atacado, está com mais chance de tomar um cartão. Mas o elemento principal é estar com a bola nos pés para poder fazer o gol, né? Se você não tem a bola no pé, você não faz o gol, né? Se você não finaliza 7 ou 8 vezes, você não faz o gol. Se você for ver as estatísticas de jogo, a cada 7 finalizações, uma é no gol. Verdade. E isso é Série A de Campeonato Brasileiro, Série B de Campeonato Até no futsal brasileiro. é assim. No jogo do Grêmio, Champions League é assim. Grêmio precisou de puxar uma estatística, Grêmio precisou assim de 24 finalizações para fazer 2 gols durante a partida inteira. E aí entra mais um outro componente nisso também, de você estar com a bola no pé, você tem mais confiança e a parte emocional do seu adversário, ele já começa a entrar em dúvida, né? Quando é que nós vamos retomar essa posse de bola, né? Quando é que nós vamos jogar, né? Então até a questão emocional entra nessa parte, né? Que é o que a gente procura passar para eles, né? Acima dos trabalhos, né? Cobrando e desenvolvendo isso, porque se ganha o jogo quem está com a bola, né? A gente está cobrando bastante deles a questão de retomada de posse de bola, né? Comentando com eles a questão da segunda bola, que é fundamental, né? A primeira bola é brigada, a segunda bola é ganhada. Para se ganhar a segunda bola, preciso de 3 caras próximo da bola. Não adianta ter um time distante
E aí a bola caiu aqui, todo mundo vai querer correr, todo mundo vai correr errado daí, né? Então a gente tem trabalhado bastante, a gente está desenvolvendo, estamos passando confiança pro grupo, estamos orientando. E com certeza a gente vai estar muito bem preparado para essa estreia. Que estamos contando os dias que chegam logo também. Faltam menos de 20 dias. E agora a gente vai fazer uma substituição na mesa para que o Lucas, o seu xará, que vai ingressar aqui. Enquanto isso, o Maurício Schmitz, nas nossas redes sociais, mostra um pouquinho de como é que está sendo os treinamentos do União Frederiquense na parte, no caso, física, né? Que agora vai nosso ouvinte poder... Quem está nos ouvindo pode já nos acompanhar nas redes sociais do Complexo Luz da Alegria, que é o L+. E na sequência, o Lucas Pastoriza. Pastoriza, então acertei. Como diria o outro, acertemos então, né? Aí vai fazer essa substituição aqui da bancada, agora 1h21. Você está nos ouvindo aqui na M1160, que hoje a gente fazendo uma avaliação de uma forma geral deste um mês de preparação do União Frederiquense. Então, Rafael, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, é uma satisfação e estamos sempre à disposição para os amigos. Boa tarde. Nós agradecemos. Enquanto isso, a gente vê as imagens. Comecei no São José de Porto Alegre lá, com meus 15 para os 16 anos quase. Rodei bastante categoria de base ali. Depois fui saindo, trabalhei no Mato Grosso, no Novo Mutum, no Gaúcho, na terceira divisão, quando a gente conquistou o acesso em 2021. Por último agora no Gaúcho também. E depois disso no Camboriú. A gente tem visto nos últimos anos uma evolução muito grande, Lucas, em termos de goleiros já, digamos... consolidados no cenário nacional e novas promessas, né? Exemplo do goleiro do Grêmio agora, o Adriel, né? Que tem se destacado. O Brasil evoluiu bastante, né? Dá para dizer, em questão de 15 ou 20 anos, na qualidade dos goleiros que surgiram, né? Claro, eu vejo nisso e desses, nem tu comentou da evolução e muito agora, acredito que pós-pandemia até a gente teve um ganho nessa questão que infelizmente tivemos que antecipar algumas etapas e botar o jogador mais novo para jogar. Então, ultimamente, vai pegando uma base de goleiro com o próprio Adriel, 2001 jogando, um garoto de 21, titular, 20, né? Sendo titular de equipe de Série A, que até pouco tempo atrás era muito difícil tu ver, entendeu? Então, essa parte também, infelizmente, acabou ajudando até nessa projeção de jogadores mais novos e, consequentemente, ser vendido mais velho, mais novo, né? Mais rápido para fora. E você também é bem jovem, né? Tá com quantos? 21 anos? 23 anos. 23 anos. E o porquê, assim, dessa mudança de deixar de ser jogador para ser preparador físico? Cara, foi meio que natural. Foi meio que natural essa parte de treinador de goleiro. Meu pai é treinador, meu irmão também, agora trabalhando com futebol, ele era jogador, parou cedo também. E eu jogava futsal, mas eu não me via como jogador profissional ali, sabe? E eu, cara... me escolheu, sabe? A profissão me escolheu, me chamou, sempre admirava, acompanhava sempre nos treinos com meu pai a parte dos goleiros, o treinador de goleiro dele. Então o que eu digo é que eu não escolhi, eu fui escolhido pelo treinador de goleiro mesmo. E essa referência, Diego Melo, ao fato de os goleiros estarem cada vez mais jovens, buscando esse protagonismo, porque há um tempo atrás se considerava um goleiro, digamos assim, no auge do seu desenvolvimento, lá com 28, 29 anos. Agora está se exigindo muito mais cedo isso, né? Mas eu acredito que isso são em todas as profissões, né? Hoje em dia tem até uma gíria que as pessoas falam que eu andei pesquisando para entender, né? Que eu tenho o Leléo, meu filho. Aí ele, o pai tá on, o pai tá on, fui descobrir o que era. Aí o pai tá on é a rapaziada dos americanos que estão sempre online trabalhando, então... Hoje em dia não tem mais essa da idade. Hoje em dia eu acredito que a gente pode potencializar o indivíduo quanto mais jovem, melhor.
temos como exemplo, né, o TT, que é o case da vitória do Pablo, né? Que sem jogar num profissional conseguiu provar que ele estava preparado para jogar o maior campeonato que nós temos aí. Então, assim, o alto nível hoje ele tem que pagar um custo muito alto para conseguir chegar lá, né? Ele não é só chegar, ele tem todo um preparo, tem toda uma estratégia, né? E justamente bater no perfil, né? O perfil a ser escolhido, né? Então, para a gente colocar uma grande responsabilidade, a gente precisa também ter essa grande responsabilidade. A gente está falando da essência do grupo do União Feriquense, né? Com certeza, né? O modelo inicial é esse e nós vamos até o final com essa nossa convicção, perfil jovem, perfil que sabe o que quer, perfil que repete os movimentos básicos. Inclusive, estava vendo uma entrevista do Tele Santana, que ele disse que na seleção brasileira ele pega jogadores com deficiência de domínio e passe. E isso é o que eu mais bato por onde eu passo, que eu acredito que a categoria de base hoje ela tem a sua excelência, mas ela bate muito no competir. E isso vem dos outros esportes, Michael Jordan, todos esses craques, eles treinam muito fundamento. Ninguém faz uma cesta de 3 se não sabe fazer de 2. Ninguém faz um gol de fora da área se não sabe dominar uma bola. Então nós temos que ser pontuais nas nossas ações para que a gente alcance o nosso desejo. São as etapas, né? Cada ciclo, né? E avaliando um pouquinho mais sobre o Lucas, Diego Melo, qual é a metodologia do Lucas aí, que você já se conhecia há algum tempo ou é a primeira vez que vocês trabalham juntos? O Lucas eu já conheço, acho que há uns 5 anos eu já conheço ele. Durante um bom período na minha vida eu trabalhava muito com atletas individuais, eu era procurado pelos empresários para justamente dar essa sustentabilidade para que os jogadores tivessem uma mudança alimentar, uma mudança de condicionamento físico, uma mudança emocional. E algumas vezes veio goleiros, né? Eu trabalhei com o Renan, goleiro, campeão do mundo durante 1 ano. E esses conceitos, né, de a gente conseguir bater a meta e os objetivos, né? O Renan saiu do Inter, foi pro Valência, depois foi pro Xerez, um vitoriosíssimo, né? Então isso também acaba que vincula, né, o nosso trabalho a todas as demandas do futebol, linha, goleiro. E numa dessas oportunidades que apareceu um goleiro, eu convidei o Lucas justamente para trabalhar conosco. E logo depois ele tinha conversado comigo e me disse que o desejo dele era seguir num clube, né? Que não era só a rentabilidade, que ele tem um desejo que é vencer. E aí depois indiquei ele para o Gaúcho, o clube é onde ele conseguiu se estabilizar ali, conseguiu ir bem, conseguiu mostrar o trabalho dele. Depois ele, pelo sucesso individual dele, foi a convite do Lipe para o Camboriú. Foi lá, foi muito bem no Camboriú. Ele estava empregado quando nós íamos para cá, eu convidei ele. Ele estava numa situação muito mais acomodada, porque as pessoas já conheciam ele, mas o mais importante é a essência do trabalho, a vontade do trabalho. Desafio. O fruto não cai longe da árvore, o pai dele é um guerreiro do futebol também. Então nós estamos aí unidos, né? Um por todos e todos por um. O conceitos, Lucas, hoje se fala bastante na questão da saída de bola, né? Hoje o goleiro ele é cada vez mais exigido, mas também não dá para esquecer alguns conceitos que são básicos, né? Alguns movimentos que são básicos do goleiro. A gente falou da bola aérea. Por uma bola aérea defensiva eficiente, o goleiro tem que saber sair por cima. Né? Perfeito. É que é bem nisso. Hoje em dia se foca muito nessa questão de saída ou do próprio jogo com os pés, mas a gente não pode nunca perder a essência do goleiro, que é defender. Que é o principal. Tem que saber defender primeiro, então o fundamento do goleiro é defender, entendeu? Sabendo defender, a gente consegue daí sim, depois o próximo passo, as outras valências. A jogada sair com os pés, a própria jogada sair pelo alto, então, mas essa essência de defender, como um jogador tem que saber dominar, tem que saber dar um passe, o goleiro tem que saber defender primeiro, encaixar uma bola, saber fazer qualquer outro fundamento para depois sim a gente conseguir partir por outros princípios que se pede, porque hoje muita qualidade com os pés, na saída também, nas bolas longas também. Aquela lenda que o goleiro é o primeiro a começar a treinar e o último a terminar, você vale para não treinar, né? Verdade. A gente trabalha, todo mundo trabalha bastante, claro, mas por situações que exige dentro da profissão ali, a gente acaba tendo que começar o treino um pouco antes para conseguir trabalhar um pouco mais, para poder entregar essa parte depois para o treinador, que exige o trabalho já conjunto, né, com o restante da equipe. Então a gente precisa ter
ter esse espaço, esse tempo só nosso pra gente conseguir ajustar ali a máquina para depois, quando entregar pro Diego, pro Darcy, tá tudo prontinho. E a tua idade é mais ou menos parecida com as dos goleiros do União Frederiquense. Então Exato. tem esse entendimento maior, porque geralmente o preparador de goleiros é um cara mais experiente, um cara mais rodado, quase o dobro da idade do goleiro, mas você tem mais ou menos essa mesma idade, 21, 23 anos, que é a tua idade. Funciona melhor assim, tipo, você sendo mais jovem, pensando da mesma forma que eles? Ajuda a entender um pouco mais eles. Mas acredito que a facilidade de trabalhar junto, no próprio Gaúcho eu trabalhei com goleiro de 40 anos, com muito mais vivência ali dentro, mas em nenhum momento foi algum empecilho, alguma coisa ali dentro. Então acredito que nisso, no convívio, não muda tanto. Mas no pensar, né, saber o que eles pensam, como eles agem, por certos momentos, acho que isso aí a idade ajuda sim. Eu tenho uma pergunta pro Darcy. O pessoal já está se entendendo melhor, Darcy, do ponto de vista até do idioma e até de entrosamento também, porque sim, é uma curiosidade, né? Porque afinal de contas, recentemente chegou o jogador do Manchester B, do Lyon B, já tinha jogador do Haiti, da Ucrânia. Goleiro ucraniano. Então, a sorte do Lucas é que fala português. Fala perfeito, não tem problema. A gente pôde presenciar ele conversando em português contigo logo depois que ele chegou, né? Ele fala bem, fala tudo, compreende tudo. Essa troca aí a fala dele é bem boa aqui pro Brasil, pouco tempo que ele teve. O entendimento já tá melhor. Sim, o convívio diário também não deixa de ser um treinamento, né? Sim. De eles nos entenderem, nós entendermos ele. Então, esses dias ocorreu até que nós estávamos falando e chamamos, dá uma ajuda aqui no inglês. E aí, não, já entendi, professor, já entendi. Interessante. É treino também, né? Sim. Então, já estouramos o horário. Diego, muito prazer te receber de novo. Darcy, obrigado. Lucas, pela primeira vez, seja a primeira de muitos. O Rafael, que já está ali na nossa redação ali, também conhecendo o Complexo LA, muito obrigado pela presença. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Aquele abraço. Abraço a todos mais uma vez. O prazer é nosso. Sempre que precisarem é só nos chamar, que é muito bom conversar sobre futebol. Da mesma forma, Darcy. Obrigado, até uma próxima. Valeu, muito obrigado, sempre à disposição. E o meu xará aí, o Lucas. Muito obrigado, um prazer. E que nem o Diego falou ali, é sempre bom estar conversando sobre futebol. Então, estamos prontos para convite. Com certeza. Fechamos aqui o LAFC, estouramos o horário. Agradecendo a você que nos acompanhou na M1160 e nas plataformas digitais do Complexo LA. Lembrando que o LAFC volta amanhã a partir das 15h01. Aquele abraço, tchau!